A morte é simbólica, histórica e socialmente construída. Mais do que um processo biológico, é uma elaboração cultural, e discuti-la significa, portanto, entender suas representações e práticas. Embora seja atualmente entendida de forma negativa, nem sempre foi tida como tabu. Diniz traça um breve histórico da relação com a morte e os mortos na sociedade ocidental. De acordo com esse autor, até o século XVIII não havia separação radical entre a vida e a morte, sendo esta assunto doméstico. Uma boa morte significava estar cercado de entes queridos, com cerimônia aberta à comunidade e sepultamento na igreja ou em cemitério contíguo. A partir do século XIX, com o advento do iluminismo e das revoluções burguesas, e, portanto, com o avanço do pensamento racional, a laicização das relações sociais e a secularização da vida cotidiana, o óbito deixou de ser socialmente partilhado, chegando ao fim a morte solene em família. Passou-se a morrer no hospital. Os mortos foram, assim, apartados dos vivos, confinados, por fim, na periferia das cidades. Se até esse século faziam parte da vida, passou a pairar sobre eles o silêncio civilizado, a indiferença aparente e a atitude racional e prática que visa remover da vida o peso da morte. De acordo com Rodrigues, da Antiguidade à Idade Média, havia familiaridade entre vivos e mortos. No período medieval, o lugar dos mortos era também o dos vivos. O cemitério era o centro da vida social e, com a igreja, constituía praças públicas ou sítios que abarcavam o comércio, as proclamações e todos os modos de informação coletiva. Era espaço de passeios, brincadeiras e diversões. A morte era, pois, pública e comunitária. Ainda segundo a descrição minuciosa de Rodrigues, as pessoas frequentavam o cemitério sem se impressionar absolutamente, sem se incomodar com a proximidade das fossas comuns, que ficavam escancaradas até que se enchessem, sem se perturbar com as exumações, misturando-se às cerimônias fúnebres que aconteciam no local. Tampouco a visão e o cheiro do cemitério impediam que ali se localizasse frequentemente o forno comunal de pão. A proximidade entre alimentos e cadáveres mal enterrados, exumados, expostos, que causaria extremo nojo aos contemporâneos e não comovia os medievais. Séculos mais tarde, o processo de laicização que atingiu os domínios da vida e da morte durante o século das luzes reverberava a separação entre o corpo e a alma, a transformação daquele em objeto, a apropriação da morte pela medicina, o desenvolvimento da ideologia higienista e a consequente separação entre o cemitério, a igreja e a cidade. As concepções da morte e do morrer, antes vinculadas à magia e à religião, passaram a ser vinculadas à ciência. Nos séculos XX e XXI, há o silenciamento da dor, a privatização e mesmo a diminuição da duração do luto, o desaparecimento do cortejo fúnebre, das condolências, das visitas e das últimas homenagens, a neutralização dos ritos funerários e a economia dos sentimentos e das emoções. Deixou-se de morrer em casa, entre familiares, e passou-se a morrer no hospital, onde a ignorância obrigatória da morte impõe a médicos e familiares a dissimulação da gravidade do estado de saúde do indivíduo, que, doente, transforma-se em número. Ao mesmo tempo que se perde a humanidade, extingue-se a preparação para morrer, tanto para quem morre quanto para os que ficam. Ideário da morte no Ocidente. A bioética e uma perspectiva antropológica crítica.